A misteriosa esposa de Caim. Você já parou para se perguntar quem foi a esposa de Caim? Se Adão e Eva foram os primeiros seres criados por Deus, como seu filho Caim se casou? Essas perguntas geram às vezes hipótese de que haviam outras famílias existentes na Terra além de Adão e Eva. Mas será que é verdade? Teria sido a esposa de Caim, filha de outras pessoas que existiam na Terra? Como Caim encontrou uma mulher? De onde ela veio? Por que a Bíblia não nos relata? Em primeiro lugar, Deus criou o ambiente onde Ele colocaria o homem. Fez os animais em pares, o macho e sua fêmea, e viu que era bom. Em segundo lugar, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e viu que não era bom que o homem estivesse só. Fez-lhe uma companheira, a mulher. Em terceiro lugar, Deus dotou esse casal com a bênção da procriação, e transformou esse ato numa oportunidade de prazer e satisfação santificados. Então Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis capítulo 1 versículo 28. Algumas traduções dizem: sede fecundo, outras dizem ainda: frutificai e multiplicai-vos. Como Adão e Eva poderiam encher a terra cumprindo a determinação de Deus? De que maneira isso poderia ser possível? Veja, o relato bíblico tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz a um filho. Ora, o verbo tornar significa dizer que ele já a tinha conhecido antes. A referência aqui é ao ato sexual, a intimidade entre o homem e a sua mulher necessária para a procriação e cumprimento da obrigação de encher a terra. A Bíblia nos relata que Caim, primogênito de Adão e Eva, matou seu irmão Abel por pura inveja. Caim tinha ficado muito furioso porque Deus preferiu aceitar a oferta de seu irmão ao invés da sua. Por essa razão, Caim foi expulso da terra onde morava e foi para o leste. É assim que a Bíblia relata em Gênesis capítulo 4 versículos 16 e 17. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relação com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Se Caim foi o primogênito e Abel o segundo filho, como então ele conseguiu encontrar uma esposa e construir uma cidade? A resposta é muito simples: casamento entre irmãos. Antes dos seus 130 anos de existência, Adão e Eva tiveram 2 filhos homens, Caim e Abel. Aos 130 anos, Adão e Eva geraram 7. Adão viveu 800 anos depois que Sete nasceu e teve filhos e filhas. Quantos? Ninguém sabe. Muitos. Adão viveu quase 1 milênio, 930 anos. Na Gênesis bíblica e sua genealogia só há o registro de homens. As mulheres não entram em genealogia. Por conseguinte, não se sabe quantas filhas foram geradas por Adão antes ou depois de seu filho Sete.
o casamento entre irmãos fora permitido por Deus para que a terra fosse povoada. Foi por isso que Caim conheceu sua mulher e teve um filho. A súbita menção da mulher de Caim não cria problema, porquanto Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, além dos 3 primeiros cujos nomes lhe foram dados. Caim teria se casado com uma parente sua. Isso mesmo. Caim se casou com uma pessoa da sua própria família. Essa afirmação pode parecer estranha e causar espanto em muito de nós, mas se pararmos para analisar o que a Bíblia diz, essa é a verdade. Para entender melhor qual parente teria sido a esposa de Caim, vamos dar uma olhada na história dele desde a criação. Como você deve saber, a Bíblia descreve a criação de todo o universo no livro de Gênesis. Deus criou todos os seres viventes e fez os humanos à sua imagem e semelhança. Em Gênesis capítulo 2 versículo 7 fala que Deus criou Adão, o primeiro homem. Logo depois, Ele criou Eva para ser sua companheira. Fica claro para nós que esse foi o primeiro casal de humanos na Terra. Foi então que depois que eles pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden e um tempo após a saída do jardim, a Bíblia relata que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Depois, aconteceu toda a situação sobre Caim sentir inveja da oferta de Abel e o matar por isso. Deus logo em seguida confronta Caim pelo assassinato do irmão e o expulsa para o leste do Éden. É nesse momento em que Caim saiu da terra de onde moravam seus pais e parte para um outro local. É justamente nesse local que ele conheceu sua esposa e fundou uma cidade. É aí que aparentemente se gera confusão, pois não fica claro no versículo de onde vem essa mulher. Devemos contextualizar com outros versículos da Bíblia para entender de onde veio essa esposa de Caim. Em Gênesis capítulo 4 versículo 3, a Bíblia nos passa a informação que Adão e Eva tiveram filhos e filhas além de Caim e Abel. Não havia outras pessoas na terra fora dessa família. A Bíblia não relata a quantidade da descendência de Adão, mas certamente é um número imensurável, visto que todos nós viemos de um só sangue, como diz em Atos capítulo 17 versículo 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. A confusão é que aparentemente Caim e Abel foram os 2 primeiros filhos homens de Adão e Eva. Embora Caim fosse o primogênito, o texto não esclarece que Abel foi o segundo filho a nascer, mas o segundo filho homem. Portanto, é possível que Adão e Eva tinham tido filhas entre o período do nascimento de Caim e Abel. Outra coisa que podemos notar é que Caim ficou muito preocupado em ser descoberto e morto por outras pessoas pelo assassinato de Abel. Em Gênesis capítulo 4 versículo 14, Caim fala que ele se tornará um fugitivo pelo mundo e que, qualquer um que o encontrasse iria matá-lo. Mas quem poderia encontrar e matar Caim se só haviam eles ali? A única coisa que explica isso é que os irmãos e irmãs de Caim já existiam,
e por essa razão seriam eles os que poderiam matar Caim por vingança. Fica claro para nós que uma dessas filhas de Adão e Eva se casou com Caim, engravidou e deu à luz ao seu filho Enoque. A Bíblia, porém, não menciona o nome dela em nenhum momento, mas nos dá as informações que precisamos para encaixar esse quebra-cabeça. A esposa de Caim, com certeza, era uma de suas irmãs. Os primeiros habitantes da terra não tiveram outra alternativa, senão casarem-se com seus irmãos e irmãs a fim de cumprir a ordem divina: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra. Esse costume, o casamento entre irmãos consanguíneos, continuou por muito tempo. Tanto que Abraão se casou com sua meia-irmã Sara, em Gênesis capítulo 20 versículo 12. Posteriormente, pelo degenerar-se da raça humana, essa prática foi proibida, como está escrito em Levíticos capítulo 18 versículos 6 ao 17. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha para mais assuntos como esse. Até a próxima!